Na Band FM, quem ama não esquece. O que fazer quando você chega ao fundo do poço? Por experiência própria, eu posso dizer que o fundo do poço pode ser aterrorizante. Mas, por outro lado, quando se está lá, a única opção que temos é subir. E não existe poço fundo bastante que Deus não possa nos resgatar. Tudo começou na minha vida quando eu conheci o Walter. Parece exagero falar assim, mas é exatamente como eu me sentia. Como se tudo só tivesse começado a importar realmente quando ele entrou na minha vida. Era como se tudo antes dele tivesse sumido. Por aí você já percebe o tamanho do meu amor e adoração por ele. O Walter era muito parecido comigo em tudo. Nós tínhamos os mesmos gostos, mesmos jeitos, mesmos planos e os mesmos sonhos. Meu amor, eu quero viver a minha vida inteira do seu lado. Inteira. Eu acho que mesmo que a gente viva mais 500 anos, ainda vai ser muito pouco. Muito pouco. E vai mesmo. Vai. Eu queria aproveitar tudo desse mundo com você. Eu te amo tanto. E você sabe que é recíproco, né? Sei. Não tenha nem um pingo de dúvidas disso. Você é o grande amor da minha vida. A gente era assim, super melosos um com o outro. Diferente de qualquer outro homem com quem eu já tivesse me relacionado, o Walter era romântico demais, carinhoso demais, atencioso. Enfim, o namorado que eu sempre pedi a Deus. Nós namoramos por uns 3 anos e curtimos muito, mas muito mesmo. Até que ele me pediu em casamento. Nossa, foi o momento mais emocionante da minha vida. Ele preparou uma surpresa que parecia coisa de novela, sabe? Tinha até um homem tocando violino. Lindo, lindo, tão lindo. Minhas amigas diziam que eu tinha tirado a sorte grande. E eu sabia, era verdade, claro que era. A gente não tinha, assim, muito dinheiro. Nós dois ainda estávamos no começo da nossa vida profissional. Então, não deu para fazer uma festa muito grande, mas mesmo assim foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava cercada só das pessoas que eu gostava, casando com o amor da minha vida. O que mais eu poderia querer? Eu lembro que o meu pai, quando me entregou no altar para o Walter, apertou a mão dele e disse que ele estava entregando a maior riqueza que ele tinha e que por isso era para cuidar bem de mim. O Walter abraçou meu pai e jurou que faria de mim a mulher mais feliz do mundo. Todo mundo se emocionou demais nessa hora. É que meu pai era muito velhinho e ele estava muito doente, sabe? Talvez se eu tivesse esperado mais para casar, ele nem tivesse conseguido estar presente. Depois de enfim casados, nós ainda curtimos a nossa vida a 2 mais um tempo. Mas tanto eu quanto ele já queríamos logo engravidar. Então a gente decidiu que ia parar com o anticoncepcional. E nós entregamos na mão de Deus para que Ele desse um filho pra gente. Diferente de muitos casais que ficam muito ansiosos, a gente não ficou, não. A gente sabia que tinha muito o que viver, muito o que aproveitar e muito o que economizar também. Então nós fomos só deixando a vida nos levar. Eu sei que a gente não fica falando muito sobre isso, mas... Sabe o que é, Célia? Já faz 1 ano, né? Um ano que a gente tá tentando engravidar e... Amor, não, relaxa. 1 ano parece muito, né? Mas tem muita mulher que demora muito mais que isso pra engravidar. Você tá tranquila? Tô. Você não acha que a gente poderia procurar um médico? Não,
Imagina, tá tudo certo. Eu tenho certeza que não tem nada de errado. Deus tá dando a chance da gente curtir mais a nossa vida juntinhos. Eu sei que quando for a hora, vai acontecer. Na hora de Deus. Eu só tenho medo que meu pai não esteja mais aqui para conhecer o netinho. Eu também queria muito, muito que o meu sogro fosse avô. Mas olha, você é quem sabe. Você é que sabe, Enfim, você sabe o que faz. Vamos fazer tudo do jeito que você quiser. Ele era sempre assim. Desde a época do namoro e depois de casados, não mudou nada. O Walter era sempre muito bonzinho, sempre muito altruísta. Sempre fazia questão de me ouvir, de aceitar as minhas opiniões. Ele não era um sem opinião ou alguém que aceitava tudo calado. Não era nada disso. Mas era um homem que realmente respeitava uma mulher. Infelizmente, pouco tempo depois dessa conversa que a gente teve, o meu paizinho não resistiu e faleceu. Apesar dele já estar velhinho, de estar muito doente, foi um baque enorme para mim. Eu era filha única, muito apegada a ele. E eu posso dizer que foi a primeira perda grande da minha vida. Eu sofri demais, sabe? Demais mesmo. E o Walter, ele estava ali para me apoiar o tempo todo. Eu fiquei dias muito deprimida. Eu só consegui voltar a sair de casa para caminhar num parque que tinha lá perto de casa. Uma vizinha minha, que era um doce de pessoa, ela soube da morte do meu pai e passou a me fazer companhia quase que diariamente. Era com ela que eu ia caminhar no parque e nós nos tornamos muito amigas. Fabiana era o nome dela. Algum tempo depois, eu fui saindo, aos poucos, daquele luto. E olha só como são as coisas. Alguns meses depois de tanto sofrimento, eu acabei recebendo a notícia que eu tanto queria. Eu estava grávida e eu nem podia acreditar nisso. Eu senti que aquele filho, além de tudo, era um presente de Deus na minha vida. Era a forma que ele tinha encontrado para me fazer voltar a sorrir de vez. Era o meu milagre. Só que naquele dia, que era o dia mais feliz da minha vida, naquele dia que eu descobri a gravidez e eu fui contar para o Walter, naquele dia as coisas saíram um pouco do eixo. Eu preparei tudo bonitinho para contar para ele, mas a reação não foi a que eu esperava. Ele até tentou disfarçar que ele estava feliz, mas sabe quando você percebe? Quando você percebe que não é bem verdade aquilo? Eu fiquei super magoada. Não entendi nada. Mas ele jurou que só estava cansado do trabalho. Não era só isso. Sexto sentido de mulher não é brincadeira, não. Ele podia dizer o que ele quisesse, eu sabia que alguma coisa tinha. Sabe, eu fui dormir com aquilo na cabeça e eu não conseguia pregar o olho à noite. Virava mais uma vez e nada. Puxa vida, eu estava grávida. A gente sonhou tanto com esse filho e agora ele estava agindo como se não fosse nada. Não fazia sentido, entende? Eu não queria saber. Eu não estava conseguindo dormir, então eu levantei e eu comecei a vasculhar o celular dele. Alguma coisa me dizia que ali eu ia encontrar a resposta que eu estava precisando. Eu não sabia bem o que eu estava procurando, até porque eu sempre confiei demais no Walter, de olhos fechados. Mas alguma coisa tinha. Eu só não sabia o que era, o que eu ia encontrar. E eu não imaginava que ao encontrar eu ia virar a minha vida de cabeça para baixo. Eu revirei o celular do Walter. E nada. Eu não achava nada. Nenhuma conversa com ninguém suspeito, nada nas redes sociais. Mas aí
Aí eu abri as fotos. E aí eu vi uma foto de um comprovante de transferência bancária. Primeiro que me chamou a atenção o valor, que era muito alto. E depois a pessoa para quem ele mandou. O que era aquilo? Por que meu marido estava enviando tanto dinheiro para Fabiana? A nossa vizinha. Para minha amiga que caminhava quase todos os dias no parque comigo. O que era aquilo? É claro que eu acordei o Walter na mesma hora. Eu tremia tanto que eu achei que eu fosse desmaiar. Que é isso, Célia? Calma. Calma? Eu tô calma. Calma, por que você tá desse jeito? Eu tô calma sim, mas fala logo. O que é isso aqui? O que é isso? Fala pra mim o que é isso. O que é isso, Célia? Não sei o que é isso. Deve ser algum erro. Não, pelo amor de Deus, né? Não me vem com essa de não sei o que é isso. Calma. Se você não sabe, vamos bater na porta dela agora mesmo, porque eu quero que ela me explique. Agora. Célia, pelo amor de Deus. Olha a hora, são 3 horas da manhã. Não importa. Pelo amor de Deus, para. Por que você tá desse jeito? Calma. Ele só ficava lá, me pedindo calma, tremendo, quase chorando e não sabendo explicar nada. Já deu para perceber que ele tinha. Se tinha. Ele tentou desconversar, tentou inventar uma historinha, mas que história sem noção. Tentou fingir que estava passando mal. Uma atitude mais ridícula que a outra. Mas eu não ia afrouxar, não. Eu pressionei até ele não aguentar mais. Eu ia ficar horas ali se fosse preciso, mas eu merecia a verdade. E a verdade veio como um balde de água congelada na minha cabeça. Meu marido tinha um caso com a vizinha. Aquela que se aproximou de mim com a melhor das intenções, que me ouvia desabafar, que era minha amiga, que fazia tudo isso e muito mais para mim e para o Walter também. Pois é. Ao mesmo tempo que ela ficava próxima de mim, ela ficou do meu marido e os dois começaram a ter um caso bem debaixo do meu nariz. Mas como se isso já não fosse o suficiente, o Walter me confessou tudo. E confessou que ela acabou engravidando também. Enquanto eu ainda estava vivendo luto pela perda do meu pai, enquanto eu ainda estava sofrendo, ele estava se encontrando com ela. Enquanto eu ainda tentava ter um filho, ele já tinha feito um filho nela. E quem me dera se essa história acabasse aqui? Quem me dera se essa história podre acabasse? Não acaba. Porque os dois decidiram que não queriam esse filho. Aquela transferência do dinheiro, aquele dinheiro todo que ele mandou para ela, era para pagar. Meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha, eu tenho nojo de falar. Mas era para pagar um aborto. Meu marido perfeito, o melhor homem desse mundo, aquele santo, me traiu com a minha amiga, engravidou a mulher e ainda pagou para ela tirar a vida de um inocente. Tudo isso bem debaixo do meu nariz. Eu senti como se eu fosse atingida em cheio por uma bala de canhão. O Walter chorava. O Walter dizia que não aguentava mais mentir para mim e que por isso tinha confessado tudo, mas que jurava que tinha sido só um deslize. Um deslize. Ele chamou o filho que ele matou de deslize.
Eu não sabia mais o que me deixava horrorizada. A traição sendo com alguém tão próximo, ela ter engravidado ou, sei lá, eles terem interrompido a gravidez. E eu tive que passar por tudo isso no dia que era para ser o dia mais feliz da minha vida, o dia em que eu descobri que eu estava grávida. Mas eu estava grávida de um monstro. Ainda era de madrugada quando eu mandei o Walter embora de casa. Mandei ele sair, eu não podia. Eu não suportava mais olhar para a cara dele nem um segundo sequer. Ele se jogou no chão, implorou perdão. Ele beijou a minha barriga. Eu tive vontade de vomitar. Como é que ele podia me trair desse jeito? Não tinha perdão. Não teve mesmo. Eu mandei ele embora para nunca mais voltar, mas eu me afundei numa depressão profunda. Eu passei todos os meses da minha gravidez afundada numa tristeza sem fim, reclamando com Deus. Por que você fez isso comigo, Deus? Por quê? Meu marido era maravilhoso, um presente, a minha sorte grande, e aí de repente evaporou. Eu não sabia nem como seria capaz de cuidar do meu filho. E eu confesso que eu cheguei a pensar em fazer uma bobagem. Mas foi ali, quando eu cheguei realmente no fundo do poço, com pensamentos tão ruins, que eu comecei a minha escalada de volta. O meu filho nasceu. E quando o meu filho nasceu, eu renasci. Ele chegou trazendo de volta toda a alegria e felicidade, toda a paz, toda a tranquilidade. E principalmente todo o amor que eu achei que não existisse mais nesse mundo. Meu filho, que não tinha nem 50 centímetros, 3 quilos, salvou a minha vida no segundo em que eu o peguei no colo. Ali eu entendi o que era realmente o amor que valia e que para sempre valeria a pena. Infelizmente, eu sou obrigada a ter contato com o Walter por conta do nosso filho. Mas hoje eu me sinto forte. Eu me sinto poderosa, sabe? Vitoriosa. Então a mera presença dele não é capaz de me atingir mais. O amor de mãe que veio depois de tudo isso me mostrou que eu sou muito mais forte do que eu poderia imaginar. Hoje eu só agradeço a Deus por ter descoberto tudo a tempo de me livrar dessa pessoa. Só falta uma coisa para eu ser 100% feliz. Eu ainda não encontrei um novo amor. Mas eu sei que é uma questão de tempo, porque coisas boas sempre vêm para quem acredita. E eu acredito sim.